Outorgar a minha responsabilidade de fazer reflexões jurídicas acerca da seguinte temática: as parcelas trabalhistas em discussões, o terço de férias constitucional, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, os serviços, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. É importante destacar que as contribuições sociais têm ganhado notória relevância em todas as discussões em Congresso, seja atualmente aqui em Minas Gerais, encampado pelo nosso Procurador-Geral, Advogado-Geral do Estado, professor Nobre, que é a desvinculação da Receita da União, ou seja, a finalidade na norma não tem sido, de certo modo, mesmo com uma autorização constitucional, o desvio de receita tem ferido o equilíbrio do federalismo fiscal brasileiro. Então, hoje as contribuições têm sido tema de bastante reflexão e agora nós, nesse painel, também traremos reflexões acerca das incidências das contribuições previdenciárias nessas verbas trabalhistas, inclusive com a recente reforma trabalhista. Um ponto fundamental, crucial, as normas constitucionais prevêem conceitos e as extensões desses conceitos são bastante delimitadas. Então, a hermenêutica como segurança jurídica, ela é importantíssima para essa análise, para que o julgador ele seja cauteloso a analisar os conceitos dispostos na nossa Constituição, para que, obviamente, não seja distorcido esses conceitos e instaurada a insegurança jurídica nas relações entre o poder público e os contribuintes. Então, as contribuições previdenciárias são de competência da União, como diz no artigo 195, não obstante o artigo 195 trazer disposições gerais das nossas contribuições sociais, mas a competência nela contida tem autorização expressa do artigo 149 da nossa Constituição, do nosso texto constitucional. E o artigo 195, como o artigo 195 trata da principal fórmula de financiamento da Seguridade Social, ele dispõe de forma textual que as contribuições sociais serão financiadas por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, e das seguintes contribuições: o do empregador, da empresa, da entidade equiparada, para cobrar as contribuições incidentes sobre a folha de salário e rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física, seja ela com ou sem vínculo empregatício. Esse é o conceito que o legislador constituinte dispôs no artigo 195, inciso 1º, a linha A. E é esse conceito que o legislador ordinário deve se observar, deve se orientar. Então, quando você, dentro dos mecanismos do sistema de seguridade social, nós temos ali direta e indireta, onde também os orçamentos, contribuições diretas pelos recursos provenientes da União, indireta por toda a sociedade civil, pessoas físicas, pessoas jurídicas, através das contribuições e, em especial, encomenda a contribuição da folha de salário. O grande detalhe que eu quero fazer essa reflexão a todos, senhoras e senhores,
essas são as verbas que nós iremos tratar. Primeiro, a gente tem que analisar todo o enfrentamento jurisprudencial trazido nessa última década, seja no STJ, seja no STF. Então, nós temos, avaliando todos os recursos repetitivos, temas repetitivos do STJ, e agora, analisando os dois últimos recursos extraordinários de repercussão geral, é possível depreender os dois critérios fulcrais centrais que esses dois tribunais adotaram. O STJ adota o critério, avaliando certamente a natureza jurídica dessas verbas, adotando o critério indenizatório versus o critério remuneratório, a retribuição às atividades laborativas. E o STF, em especial no tema 20, o recurso de repercussão geral, o recurso extraordinário, no tema 20, onde ele ataca o conceito de folhas de salário para, obviamente, estender a incidência previdenciária a toda a remuneração. Então, ele busca atacar esse conceito para estender a incidência tributária a toda a remuneração. E aí ele entra na questão da habitualidade, aquelas verbas pagas habituais, e o faz ao interpretar o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal. E isso que é importante a gente entender essas questões, que eu quero fazer um contraponto da Seguridade Social do servidor público e da Seguridade Social do empregador, do empregado, do terceiro. Então, esses são os dois critérios adotados por essa questão. E o outro tema que eu vou adiantar, que é o tema 163, que versa sobre a contribuição social de um servidor público, a formação que se entende é que a habitualidade, ela é efetiva incidência das contribuições sociais para fins de percepção dos benefícios de aposentadoria. Então, aqui é um ponto central que eu gostaria de chamar a atenção, que é a habitualidade, que é o entendimento que o STF firmou para que esses dois recursos ainda pendentes de julgamento, a discussão vai girar em torno desse critério que ele vem adotando. Então, haja vista essa reflexão, esse contraponto, nesse quadro, ele explica bem, eu tento fazer duas comparações. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos hoje, no tema 20, que é a repercussão geral, que já transitou em julgado, como eu já disse, o STF fez a interpretação conceitual de folha de salário para fazer a extensão da incidência das contribuições patrimoniais a toda a remuneração. E aí, eu não estou nem delimitando as parcelas que aqui eu vos apresento. Nesses dois recursos, ainda pendente de julgamento, o tema 20 e o tema 985, na verdade, o tema 63, o tema 20 trata das contribuições previdenciárias do empregador patronal, a contribuição patronal. Então, se você analisar o artigo 195, inciso 1º, a linha A, fala da incidência sobre a folha tipo, salários, demais rendimentos pagos a qualquer título à pessoa física com ou sem vínculo empregatício. E olha que interessante, ele cria uma delimitação desse alcance da norma constitucional. Ela acaba delimitando que nenhum benefício ou serviço poderá ser criado ou majorado sem o correspondente custeio. Esse é um ponto de bastante atenção. E olha que interessante, no outro recurso extraordinário que versa sobre uma discussão
de um servidor público, nós temos, né, uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que, com base no artigo 40, onde a contribuição social ela atende os princípios da contributividade, da solidariedade, e deve adotar todos os critérios para garantir o equilíbrio atuarial e financeiro. Ele tem também, no seu parágrafo 2º, os proventos de aposentadoria e pensões por ocasião da concessão não poderá exceder a remuneração. Aquilo que se cobra de incidência previdenciária nos proventos não pode ser excedente aquilo que se vai perceber em benefício quando da inatividade. E aí, em sede de recurso extraordinário, a recorrente alega que a contratação é regida pela Lei 8.212, e aí, obviamente, tentando tratar aquilo que já foi demasiadamente pacificado sob a constitucionalidade do artigo 22, inciso 1º. E aí, se essa servidora lograr isso, vai refletir os efeitos em toda a seguridade social no âmbito patronal. Por quê? Veja que interessante. Se a percepção ela tem que existir uma conexão com a fonte de custeio e o benefício, havendo essa decisão nesse sentido, toda aquela verba que haver a incidência previdenciária que for excedente aquilo que você vai receber como aposentadoria, ela estaria, em tese, sendo cobrada inconstitucionalmente. Então, esse é um ponto interessante que a gente vai aguardar ansiosamente este julgado, mas se esse julgado, nessa repercussão geral, no tema 163, tanto que todos os temas repetitivos do STJ está só testado, aguardando o julgamento desse recurso extraordinário, vai trazer uma reflexão de forma bem significativa. E o próprio relator, o ministro Barroso, ele cita o seguinte: são 985 ações versando sobre essas parcelas, não só essas parcelas, a doutora Tatiana vai tratar sobre outras aqui, inclusive a alteração da reforma trabalhista, que retirou algumas parcelas do parágrafo 2º do artigo 457, também fazendo alterações no artigo 28, parágrafo 9º, inciso Z, para incluir, para tirar da incidência previdenciária as participações, prêmios, ajudas de custos, enfim. Isso vai trazer uma discussão muito mais abrangente do que as parcelas que a gente visa aqui enfrentar. Então, a problemática que eu gostaria de instaurar é da hermenêutica como instrumento de segurança jurídica. Ronald Dworkin, no livro Império do Direito, especialmente no capítulo de jurisprudência revisitada, ele cita duas formas que o intérprete da norma que ele pode se orientar num caso prático para formar seu conhecimento. Ou ele, literalmente, interpreta o que a lei realmente diz, ou ele tenta entender o que o legislador tinha no seu íntimo para formar aquela norma jurídica. E é essa que é a problemática que nós enfrentamos nos julgados da nossa Suprema Corte, presidente. Então, fazendo um panorama da nossa jurisprudência, nós temos hoje, em repercussão geral, 3 recursos extraordinários. Aquele que já está transitado em julgado, que é o tema 20, que é o alcance da expressão folha de salário para fins de instituição das contribuições, e aí é o que firmou o critério da habitualidade, especialmente no artigo 201, que fala ganhos habituais, e é por isso que tem esse impedimento. O artigo 63, que está
que trata exatamente das contribuições, e aí, nesse recurso extraordinário, tenta enfrentar o conceito de remuneração para fins de composição da base de cálculo das contribuições sociais. E o artigo 195, né, que também versa sobre essas contribuições sociais, previdenciárias, incidentes dessas verbas que aqui eu vos digo. Esse recurso extraordinário não foi caracterizado, o STF entender que tratava de norma infraconstitucional. Nós temos o panorama do texto de férias. O STJ entendeu o texto de férias, tanto das férias indenizadas, decorre de previsão expressa legal, artigo 28, parágrafo 9º, a linha D, e estendeu, né, a não incidência das contribuições previdenciárias para as férias usufruídas, as férias gozadas, por entender que elas possuem natureza indenizatória compensatória. Pode ter até uma questão de interpretação divergente. Não houve uma reparação de um dano, uma perda do direito, uma abdicação do direito, mas entendeu pela sua natureza remuneratória. Por isso, né, um texto de férias, o texto constitucional de férias usufruída vem para recompor a saúde do empregador, no seu momento ali de lazer, de restabelecimento para suas atividades laborativas. Com base nesse julgamento, uma petição, né, ministeriana comum para uniformização dessa jurisprudência, atendendo aí o princípio da segurança jurídica, o princípio da competência da Suprema Corte Brasileira para a uniformização interpretativa dos dispositivos constitucionais e a decisão de relatoria do nosso ministro Mauro Campbell, informando, né, na sua decisão, formando seu conhecimento da não incidência das contribuições previdenciárias no texto de férias constitucional, seja ele indenizado ou ele usufruído. Aqui eu trago, vou passar rápido porque já fiz vestido aqui do tempo, os recursos repetitivos, né, acerca da matéria. Uma reflexão que é muito interessante, que eu estava comentando. O próprio ministro relator desse recurso especial firmou o entendimento que um texto de férias usufruído tem natureza indenizatória, afastando a incidência das contribuições previdenciárias. Mas, ao julgar um recurso especial que versava sobre a incidência, a aquisição da disponibilidade econômica da renda de um terço de férias usufruída, ele entendeu que não, que com base no entendimento do STF, haveria, né, habitualidade apenas para incorporação daquela verba, daquela rúbrica na sua aposentadoria para fins de percepção de benefícios. Então, essa natureza indenizatória entendida, né, em tese naquele recurso especial, não, e ele até afirma que está pendente de julgamento, né, no STF, e ele entendeu pela incidência do imposto de renda incidente sobre. Então, quer dizer, são duas decisões onde ele fala que um terço de férias, o terço de férias constitucional usufruído, né, literalmente gozado, para as contribuições é indenizatório. Para o imposto de renda, é uma aquisição, é um acréscimo patrimonial e há a incidência do imposto de renda. Então, são esses conflitos de competências, de jurisprudências que acabam imando essa insegurança jurídica. Para as outras verbas, os mesmos recursos especiais, né, o serviço extraordinário de férias, o adicional noturno, o adicional de hora extra, os serviços extraordinários, gratificação, a gratificação natalina, determinou-se que há incidência das contribuições sociais. E a única reflexão que eu faço é o seguinte: o adicional
o aviso pré-indenizado, que foi afastada a incidência de contribuições previdenciárias, o STJ entendeu que um terço de férias incidente no aviso pré-indenizado também há incidência. Ou seja, se é uma dúplica que decorre de uma outra verba indenizatória, ela não pode, de certo modo, né, ter a sua natureza salarial, laborativa, até porque, exemplo, um funcionário foi contratado em determinado período, trabalhou 8 meses e foi demitido recebendo aviso prévio-indenizado. Um terço proporcional desse aviso prévio-indenizado, ou seja, não houve habitualidade, conforme o STF entende, e também eu entendo que não haveria a sua natureza remuneratória. Eu queria fechar, dado aqui teria outras reflexões a trazer, mas gostaria de fechar com uma metodologia grega. Sísifo era um imperador que, pela sua astúcia, sua petulância frente aos mortais, ele costumava a enfrentar os deuses. E aí, os deuses o condenaram a empurrar montanha acima uma pedra de mármore gigantesca, uma montanha de cume altíssimo, e ao chegar ao topo do cume, o Sísifo rolava essa pedra montanha abaixo. E ele foi condenado a fazer isso sucessivamente para toda a sua eternidade. É o que nós sentimos hoje nos nossos enfrentamentos jurisprudenciais. As discussões, elas não se estabilizam, elas não se pacificam. Quando nós pensamos que haverá um julgamento no STF que pacificará a jurisprudência, novas discussões surgem e tudo se reinicia como a pedra de mármore que é rolada a montanha acima e devolvida a montanha abaixo sucessivamente. Agradeço a atenção e a oportunidade de tecer essas reflexões. Muito obrigado.